Olá, olá, titio Rolo na área, estamos juntos mais uma vez, eu e Lucas Fel, o garoto Black Mirror, que arrasou na redação tirando nota 1000 e usando série como repertório sociocultural, ou entre os elementos de repertório sociocultural. Agora nós vamos falar sobre o que seria uma redação perfeita. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e se prepare para deixar já o melhor comentário. Estamos juntos? se você ainda não assistiu o outro vídeo que eu e o Rômulo fizemos, a gente falou sobre como usar séries e filmes na redação, é só clicar aqui nesse card e esse vídeo daqui vai ser sobre como fazer uma redação perfeita pro Enem. Como fazer uma redação perfeita para o Enem? A primeira coisa a entender é que redação perfeita depende muito também da banca que vai corrigir. Então, a redação perfeita não quer dizer necessariamente uma redação sem defeitos. É só você dar uma olhadinha nas redações de nota 1000 publicadas por aí que você vai encontrar vários. Uma redação perfeita é aquela que atenda às finalidades, às necessidades, às exigências de cada banca. Agora, a gente vai falar sobre o Enem. E aí, para você, qual é a característica mais importante de uma redação nota 1000? Eu acho que pra mim é a estrutura, não importa você não saber qual é o tema, você não sabe qual repertório você vai usar, se você tiver uma estrutura boa que atenda a estrutura que agrada os corretores, que agrada a banca, isso já te dá muito ponto. Então, em vez dos alunos se preocuparem mesmo em qual o tema, tem que se preocupar em como vai fazer a estrutura correta, como vai estruturar seus parágrafos, cada um deles, quantos parágrafos e os elementos que o Enem exige, porque tem muitos requerimentos que são muito específicos pro Enem, mas que se você cumprir eles, você ganha já muito ponto. Eu concordo muito, até porque a gente tem um problema na escola, porque há muitos professores que ensinam assim, introdução, é a parte do texto que você introduz o assunto, desenvolvimento, você desenvolve o assunto, conclusão, e acaba que o aluno, ele discute muito tema, ele estuda muito tema e não sabe como organizar aquilo. É importante você saber que um parágrafo de introdução bem avaliado, via de regra, ele contextualiza o tema, ele apresenta uma tese com posicionamento e ele ele inicia um projeto de texto. O que é isso? Ele começa dando spoiler do que ele vai discutir nos parágrafos de desenvolvimento. E o que ocorre no parágrafo de desenvolvimento? Via de regra, retomar esse spoiler que já foi apresentado na introdução, comprovar isso por meio de repertório sociocultural. O repertório pode ser exemplo, dado, pode ser o filme, a série, pode ser uma experiência, desde que você não traga essa experiência de forma subjetiva para a sua própria vida. E também é importante você se posicionar criticamente no desenvolvimento. A conclusão é o momento de retomar o que você disse no texto. Não é obrigatório, mas é bom que a sua conclusão apresente a proposta de intervenção. O aluno fazendo isso tudo, mas se for de forma desorganizada, ele também pode se dar mal, né? Com certeza, cada um desses parágrafos tem que ter esses elementos, porque, acho que querendo ou não, a gente precisa sim introduzir o tema, desenvolver com argumentos, mas além disso tem que ter uma estrutura que seja clara para o corretor corrigir sua redação. Pensar que os corretores corrigiam o quê? Menos de 3 minutos cada redação, então eles não têm muito tempo para ficar avaliando se todos os elementos estão ali no seu texto. Se você conseguir deixar eles numa ordem que seja clara, então primeiro a sua contextualização, depois a sua tese, depois o desenvolvimento, os argumentos, a sua crítica ali sobre o tema e depois na conclusão, o seu fechamento, a sua proposta, por exemplo, você já deixa muito mais claro para o corretor que vai corrigir que você está colocando todos os elementos. É mais fácil para ele identificar e te dar a nota logo de cara nesses 3 minutos de correção. Quando a gente fala em clareza também, é importante que existe um mito de que você, para escrever bem, tem que falar difícil, tem que escrever difícil. E as pessoas ficam procurando os conectivos que ninguém mais usa, fica tentando dar uma enfeitada. Pelo contrário, isso pode prejudicar a clareza do seu texto e diminuir em vez de aumentar a sua nota. Se você fizer um texto muito mais claro, muito mais fácil de ler, mais fácil de ser corrigido, e o importante não é a complexidade das palavras que você usa, a complexidade dos conectivos, é a quantidade de conectivos que você coloca. Se você coloca conectivo em quase toda a frase ali, porque precisa ter muito conectivo na redação, se você está deixando o seu texto claro para ler e ter a argumentação ali clara, explícita e coerente com o tema, né? É bom que você entenda qual é o estilo de tema do Enem para que você se prepare melhor. Eu vou ler tudo quanto é coisa. É importante até para o resto da prova. Agora, como tema de redação, é sempre um tema atual, social, ligado à realidade do Brasil. Então, eu quero estudar a abertura de Cuba. É importante, mas não vai cair na sua redação. O muro de Trump é importante, não vai cair na sua redação. A não ser que tenha uma relação direta com alguma situação do Brasil, a situação do Brasil será tema e você pode até usar essa situação exterior como repertório sociocultural.
Sim, com certeza. Você pode usar repertórios que são estrangeiros, por exemplo, essas séries e filmes que a gente falava, mas sempre relacionando com a realidade brasileira depois. Então, se você vai usar um repertório como esses acontecimentos estrangeiros, séries estrangeiras, depois você tem que falar como que isso acontece também no Brasil, exemplificar, por exemplo, e relacionar mesmo. E muito importante também ressaltar que você precisa, sempre que você apresentar um repertório, usar ele de forma produtiva. Então, realmente analisar ele. Não adianta você citar, por exemplo, aquele episódio de Black Mirror lá, fala sobre o assunto. Depois você precisa criticar ele, falar por que ele é importante, por que ele mostra alguma faceta dessa realidade que você está querendo mostrar e por que ele ajuda na sua argumentação. Então, 3 características do seu repertório sociocultural. Primeiro, ele tem que ter pertinência, ele tem que estar relacionado a alguma das palavras do tema. Segundo, ele precisa ser reconhecido socialmente. Você pode usar uma série, usar um filme, agora não vale você usar uma frase da sua tia ou do seu professor. Terceiro, precisa ser produtivo, como ele disse, precisa estar contextualizado. Mas agora que nós falamos de repertório fora do Brasil, tanto do Brasil, eu queria que você falasse sobre essa escolha de universidade, que a pessoa tira 1000, vai na mídia, a pessoa arrebenta a boca do balão, depois, vai pra USP, não sei o que lá, vai ou não vai? Não, eu vou pra Michigan. É isso, gente? É isso. Então me conte, afrontoso. Eu gosto muito das universidades brasileiras, eu amo a USP, com muita paixão, assim, no meu coração tá a USP, mas eu queria muito estar nos Estados Unidos já faz um tempo, porque a experiência de faculdade lá é você morar na faculdade, é você viver a faculdade intensamente por esses 4 anos e poder escolher a carreira ao longo dos anos, não precisar entrar sabendo a sua carreira já. Então eu gosto muito dessa experiência, pra quem tiver interesse, falo bastante no meu canal também sobre como entrar, o processo, então fica aí a dica. Lá é diferente, não tem uma ordem nas disciplinas, você vai fazendo aleatoriamente, depois você escolhe um rumo a seguir. Isso, você escolhe as aulas que você quer fazer e aí, dependendo dessas aulas, você pode juntar elas e falar, olha, eu fiz tantas aulas de política, então eu posso me formar em ciências políticas. Então você que escolhe e não tem um currículo pronto. Ah, interessante. Então, quer dizer, a sua graduação é em ciências tecnológicas? Ciência da computação e ciências políticas. E aí você vai sair necessariamente com essas 2 habilitações ou vai depender do que você escolher? Dependendo das aulas que eu fizer. Se eu fizer aulas suficientes para essas 2 graduações, sim. Então eu tenho que escolher as aulas para ir seguir nesse caminho. Show de bola. Tá vendo? Você que também tem a curiosidade, você quer tirar a onda lá fora, você quer arrebentar a boca do balão, fique com a gente. Inscreva-se no canal, ative o sininho. Deixa o like, deixa seu comentário sobre o que você achou do vídeo, qual dúvida você tem para os próximos vídeos do ProEnem serem sobre essas dúvidas de vocês. Até a próxima. Olá, onde tinha o Rômulo na África? Olá! Ai, tá espremido. É muito importante me ser assim. Eu acho que pra mim é... Então é isso, inscreva-se no canal, O que é pra falar aqui? Então inscreva-se no canal, dê o like, ative o sininho.